Eclesiastes capítulo 8, leitura do versículo de 1 a 9. Nós temos aqui uma abertura e transição no primeiro versículo do capítulo 8, daquilo que nós aprendemos no capítulo anterior. Há um resumo do que foi ensinado a respeito do capítulo 7, a lição do capítulo 7, então a sua continuidade. E aí nós seguimos então para o aprofundamento da compreensão do conceito de sabedoria na Bíblia, conceito de sabedoria ou da sabedoria que vem de Deus. Peço atenção dos irmãos para a leitura da palavra. Diz assim então Eclesiastes 8, de 1 a 9. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo o propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Bem, o que temos aqui, portanto, é esta transição que começa no versículo de número 1 do capítulo em questão e o aprofundamento do conceito da verdadeira sabedoria, como ela pode ser aplicada e deve ser aplicada aqui agora com relação àqueles que foram investidos de autoridade sobre os homens. Vamos começar pensando um pouco sobre isso. Existe uma ilustração interessante a respeito do assunto que narra a história de um alemão que serviu ao seu país durante o domínio nazista, a Alemanha nazista. Seu nome, o von Moltke, foi um homem que trabalhou para a Alemanha nazista como espião. O trabalho dele era contra a espionagem durante a Segunda Guerra Mundial. O interessante é que, por conta da sua fé em Cristo, o von Moltke, ele então tornou-se adversário resoluto de seu senhor, ou seja, de seu líder, Adolf Hitler. E embora von Moltke acreditasse que se ele agisse violentamente, como Hitler agia, ele estaria negando a sua fé, ou seja, pagando o mal com o mal, a história narra que ele usou a sua posição para, ao invés de atender às ordens nazistas, ele fez isso para salvar muitas pessoas da morte. E ele resgatou muitos presos da morte certa durante o período da Segunda Guerra Mundial. Qual o resultado disso? Von Moltke foi considerado traidor. Ele foi acusado de traição, ele foi levado a julgamento, ele foi condenado à morte, porque a sua fé em Cristo não poderia fazer com que ele compactuasse com a ideologia nazista. A história então relata que ele escreve uma última carta para sua esposa. E ao escrevê-la, ele descreve o momento dramático de seu julgamento, quando o juiz estava extremamente irado com ele por conta da sua fé em Cristo, e ele disse o seguinte: apenas um aspecto, dirigindo-se para von Moltke, se assemelha entre
o nazismo ou o nacionalsocialismo e a sua fé cristã. É que nós exigimos o homem todo. E então o juiz continua e pergunta a ele se ele estava disposto a declarar a sua lealdade a Adolf Hitler. E ele perguntou: de quem você toma suas ordens? Do outro mundo, do outro reino ou de Hitler? Onde repousa, ele perguntou a Volmonte, a lealdade da sua fé? Ele então sabia qual era a resposta daquele homem, onde a sua lealdade estava, onde aquele homem, servo de Deus, tinha depositado a sua esperança, e diante de um juiz terreno, antes para ele importava obedecer a Deus do que aos homens. Sua fé lhe permitiu agir com sabedoria durante o regime de um governo opressor, durante um período onde o poder foi extremamente abusado pelo Estado ditatorial, perseguidor, assassínio, e ele sabia que o sábio, quando é exigido a tomar posição, a fazer alguma coisa, precisa muitas vezes considerar até mesmo os riscos que irá correr. No caso dele, ele arriscou a sua própria vida. Quem é como sábio? Voltem novamente para o texto. É assim que começa Salomão. Eclesiastes 8 nos ensina a exercer o mesmo tipo de sabedoria em nossa própria submissão às autoridades. Estes versículos aqui, eles nos orientam como devemos nos portar diante dos governos terrenos. Como devemos usar a sabedoria, como buscá-la e agir da maneira correta como Deus requer de nós. Seja bom ou mal este governo, mesmo em questões de vida e de morte. Salomão, então, trata sobre o assunto e mostra que o caminho para o crente sempre será aquele onde ele busca a verdadeira sabedoria. Quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas, ele pergunta. A passagem, então, fala sobre sabedoria, ao mesmo tempo que prepara o caminho do leitor para o restante daquilo que ele vai dizer no capítulo 8, até mesmo sobre as coisas que estão fora do nosso controle. Então, o pregador, ele faz uma pergunta aqui, retórica. Ele elogia o dom da sabedoria. Notem novamente para o versículo de número 1. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar ou reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Qual é a resposta às perguntas, então, do pregador, do sábio rei de Israel? Quem é realmente sábio? E quem tem a habilidade de explicar algo que é difícil de interpretar? Alguns se aventuram precocemente e respondem: ninguém. Ninguém tem esta sabedoria, ninguém tem condições de fazer isto, porque não há sequer um sábio. Mas lembrem-se do que Salomão falou mais à frente. Lembrem-se que ele disse que em seu reino, versículo de número 28 do capítulo 7, ele procurou alguém que tivesse juízo, e ele não achou. Mas entre 1000 homens, Salomão disse que ele encontrou um, como ele esperava. De forma que ele está apresentando aqui para os leitores uma pergunta retórica. Ele não está querendo dizer que seria impossível encontrar no mundo alguém que fosse sábio, conquanto fosse extremamente difícil. Em 1000 ele encontrou um homem que atendesse às exigências. Mas observem que a pergunta que ele faz, a apresentação que ele traz consigo no que ele escreve, é que existe sim a possibilidade de encontrarmos verdadeira sabedoria, assim como um dia o Coelete, ou o pregador de Israel, ele achou. Nós não vamos ser capazes de encontrar muitas pessoas assim. É fato que nem sempre conseguiremos explicar como Deus age de forma misteriosa, como Ele testa a nossa fé, se nós adoecemos porque Deus está pesando a sua mão sobre nós,
ou se por sua graça Ele quer nos ensinar alguma lição. A questão é que o homem que tem a sabedoria para resolver estes problemas que ainda hoje incomodam a alma humana é algo extremamente raro. Salomão reconhece isso. Mas a Bíblia não deixa de mencionar que aqueles que pediram sabedoria ao Senhor e que buscaram a sua face, que resolveram seguir o seu caminho por lealdade e fé, não foram desamparados. Marquem Eclesiastes capítulo 8 e me permitam exemplos aqui na Bíblia. Vamos para o livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 1. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, nós passamos a considerar a vida e o ministério de um servo de Deus, um exemplo notável de alguém que recebeu um dom para interpretar sonhos. Ele era jovem, foi levado ao cativeiro da Babilônia, onde ele foi treinado na corte do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E diz o texto, a narrativa da história daquele jovem e seus amigos, que ele era sábio o suficiente para não comer a carne que os babilônios estavam oferecendo aos jovens cativos e que, ao mesmo tempo, também ofereciam aos ídolos, os falsos deuses babilônicos. Diz o versículo de número 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes eunucos. A história se processa, e no fim dos 10 dias, quando eles foram experimentados conforme o pedido de Daniel, ele e seus amigos, diz o versículo 15, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Vejam, a questão não estava aqui porque ser vegano é melhor do que comer carne. A questão está na resolução de um homem que preferiu, ainda jovem, aproximadamente com 16, 17 anos, em um outro país, em um outro reino, subjugado, o seu rei foi levado humilhado, com os olhos furados, agora, desafiar as ordens do homem mais poderoso de seu tempo. Ele pede àquele que cuidava dos jovens que o experimentasse por 10 dias e que visse se eles não estariam melhores e mais prontos. Deus então abençoa a resolução de Daniel e versículo 15 diz que no final do teste eles estavam mais fortes e eles estavam muito melhor preparados, porque na sequência diz o versículo 17 que a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus então agraciou Daniel. Muitas pessoas até hoje não tiveram tanta sabedoria como Daniel. E ele foi então objeto da graça de Deus. Quando o tempo venceu, versículo 18, o rei então pediu que os jovens fossem levados à sua presença. E o rei falou com eles, versículo 19, e entre todos não foram encontrados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí o versículo 20 diz que em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Mais tarde, ele acabou por ser o único homem, capítulo 2, em todo o reino, que era sábio o suficiente para revelar e interpretar o sonho do rei, que tanto o incomodava. Qual a lição disto aqui? O que é que nós podemos aprender com este exemplo aqui, esta ilustração bíblica a respeito do que Salomão falou tanto tempo antes? Que é possível, sim,
que recebamos entendimento do Senhor. A pergunta de Salomão foi retórica: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Mas ele não fica por aí. Ele completa dizendo que a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Foi isso que ele fez com Daniel. Com Moisés, quando desce do monte, após um período na presença do Senhor, o seu rosto resplandecia. Aqui, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: esta é a primeira petição, o primeiro motivo por que devemos orar por nossos jovens. Não devemos pedir a Deus que eles tenham os melhores empregos, as melhores posições, os melhores cargos, mas que eles tenham do Senhor aquilo que em 1000 Salomão só encontrou em um em seu reino: sabedoria. Sabedoria para entender os mistérios de Deus, compreender como Ele guia o seu povo até hoje por sua providência. Sabem de uma coisa? A razão por que muitas vezes facilmente nos desesperamos e não descansamos na vontade de Deus é porque não pedimos sabedoria. Nós achamos muitas vezes que o governo é maior do que Deus, de que o salário é maior do que Deus, de que a doença é maior do que o Senhor, de que os problemas eles são muito maiores e mais volumosos do que aquele que tem controle da situação. Salomão, então, nos prepara e nos mostra que parece estranho, mas é a mais pura verdade. A sabedoria divina faz uma diferença na maneira como as pessoas enxergam o mundo. Percebam que é a primeira coisa que deveríamos orar e pedir, não somente para nós, mas para as futuras gerações. Que o Senhor conceda sabedoria para o seu povo. Vamos voltar para Eclesiastes. Então, às vezes, pessoas que vivem sem Deus no mundo revelam seu comportamento orgulhoso, a sua expressão severa, austera, que vem de um coração endurecido pelo pecado. O pecado é como uma carranca, uma figura feia. Mas o que é que a sabedoria de Deus faz com o rosto do crente? Produz nele, o transforma, e o seu sorriso agora é o sorriso da graça. Em meio ao sofrimento, ele sorri. Em meio ao sofrimento, ele sabe que Deus está por trás e ele sorri, o Senhor é com ele, é por ele. Mas eu pergunto mais uma vez, por que razão nós ainda encontramos crentes que murmuram, ou reclamam da vida, ou vivem insatisfeitos? A sabedoria, ela muda o rosto das pessoas. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e completa Salomão: muda-se a dureza da sua face. Ele contrasta o rosto de um pecador endurecido com um homem sábio, que visivelmente se agrada daquilo que Deus coloca diante dele diariamente. Veja, irmãos, não é algo fácil para a gente entender. Muitas vezes difícil de compreender, mas veja, somos nós contra a própria verdade de Deus. A Escritura diz que se nós buscamos o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, não será produzida outra face em nós, senão alegria. Olhem só, outra passagem que nós podemos usar como ilustração e exemplo, Salmo 34. Voltem um pouquinho aí comigo, marquem Eclesiastes. Salmo 34. A partir do versículo de número 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo.
O seu louvor estará sempre nos meus lábios. E o contexto deste salmo foi preservado. Está aí nessas letras mais fininhas. Quem fez o salmo? Davi. Em que circunstância? Quando se fingiu de doido, de louco, na presença de Abimeleque. Era o título dado aos reis filisteus. E por este foi expulso, e ele se foi, ele não morreu. A situação no reino dele estava tão feia, sendo perseguido por seu sogro, que ele vai se esconder no reino do inimigo. Quando ele chega lá, levam perante Abimeleque, Davi espumando como se fosse doido. Ele fez aquilo para que não fosse morto, ele mentiu, obviamente. Mas até mesmo em meio a uma situação, uma circunstância assim, o Senhor o preservou a vida. O Senhor tinha propósitos para a vida do rei, futuro rei de Israel. E aí, olhem como ele compunha este salmo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Agora leiam comigo os versículos 4 e 5. Busquei o Senhor e Ele livrou-me todos os meus temores. Contemplai-o, sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. É o que a palavra de Deus diz, que o Senhor faz com o rosto daquele que confia no nome do Senhor, que busca o Senhor, que contempla a glória de Deus. Contemplai-o, diz o salmista, e sereis iluminados, e o rosto de vocês jamais sofrerá vexame, vergonha. Vamos para Provérbios capítulo 15. Provérbios 15, versículo de número 13. Perceba que o que a Escritura nos ensina é que Salomão não está tratando apenas do fato de que Deus coloca em nós um rosto feliz, mas que as pessoas que olham para o Senhor têm os seus rostos transformados, a sua face muda. Veja que isso é mais que uma metáfora. A verdade é que a sabedoria de Deus traz uma alegria para a vida do homem e isto muda tudo, incluindo a sua própria aparência. Então ele vive, ele sofre, ele ainda está debaixo do governo do Senhor, e neste governo, por sua providência, ele enfrentará momentos difíceis. Mas, contemplando ao Senhor, o seu rosto sempre torna-se brilhante, iluminado. Provérbios 15, versículo 13. Vamos ler juntos. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então, veja como isso é interessante. Em 2008, um ateu, jornalista ateu, chamado Matthew Paris, ele escreveu um artigo para o The Times, e o artigo foi intitulado assim: Por que a África necessita de Deus? Veja, foi escrito por um ateu. E aí, Matthew Paris, ele começa a dizer que, embora inicialmente ele não acreditasse em Deus, admitia que o cristianismo fazia uma diferença importantíssima na vida das pessoas. Nas pessoas que ele conhecia desde a infância, quando ele andou por lá, ele viveu no Malawi. Ele diz que o cuidado dos cristãos, por meio do trabalho com os pobres, com os doentes, produzia fé no coração daquele povo, os libertando da superstição, da ignorância, fazendo os cidadãos felizes. Olhem que interessante. Paris então conclui dizendo que sempre que ele passava por um território onde os missionários cristãos trabalhavam,
Ele precisava reconhecer que algo mudava no rosto das pessoas. E ele então dizia, os seus olhos mudavam, alguma coisa acontecia. Nós, como cristãos, produzimos isso com as pessoas que estão ao nosso redor? Muitas vezes não. E sabem por quê? Porque nós somos especialistas em colocar a gente para baixo. Porque nós somos melhores em tudo o que fazemos. Não somos idólatras, não somos pecadores, nós vamos à igreja. Não fazemos aquilo que é comum que os pecadores fazem. Por vezes caminhamos com pessoas que nos ladeiam e não há nenhum brilho no rosto delas, porque simplesmente nós não vivemos como cristãos. Falamos mais do que uma metralhadora giratória. Não escutamos, não aprendemos, não saímos daqui dizendo, Senhor, eu sou o pior dos pecadores e careço de sabedoria. Faz, ó Senhor, resplandecer a luz do seu rosto sobre mim, para que o meu rosto brilhe e as pessoas me vejam por onde eu ando, em minha casa, no trabalho, na vizinhança, quando falo do amor de Jesus, mudança de vida. Notem, irmãos, que esta é uma questão tão profunda e que Salomão diz que esta sabedoria bíblica produz transformação pessoal. E sabem por quê? Porque ela faz total diferença em nossos testemunhos, revelando a alegria que temos porque um dia conhecemos a Cristo. Então, ao invés de andarmos por aí mal-humorados com todo mundo, o que sempre é uma tentação para nós, a gente gosta de chamar a atenção com isso. As pessoas sábias têm uma alegria dada por Deus, do coração, que é externalizada e contamina, contagia, é a melhor expressão, todos aqueles que se aproximam deste. Você já viu esta alegria na face de algum crente sábio? Você conhece algum crente que quando você se aproxima dele, você percebe Deus fazendo o seu próprio rosto brilhar? A alegria, irmãos, para o cristão é uma das marcas da sua transformação e mudança operadas pelo Espírito Santo de Deus. Como oramos? Pergunto novamente. Por nosso progresso espiritual. Pedimos a Deus maior sabedoria, para que Ele produza em nós cada vez maior alegria, para que esta alegria seja vivenciada através do nosso testemunho cristão, do grande amor de Cristo por nós. Irmãos, eu não estou negando aqui a realidade da depressão, mas existe muito crente deprimido hoje por isso. Porque nós não estamos buscando aquilo que Deus nos recomenda, o remédio. O coração alegre aformoseia o rosto. Como seu rosto brilha sobre nós, aqui nós temos a bênção araônica, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti derrame a luz do seu rosto e te dê a paz, ou resplandeça a luz do seu rosto e te dê a paz. Quando nós rogamos esta bênção de Deus, os nossos próprios rostos brilham com a sabedoria da sua graça radiante em nós. Paulo falou sobre isso em sua segunda carta aos Coríntios. Vamos para lá? Vamos conferir juntos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 12.
Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ele estava se referindo ao seu povo judeu, que ainda não conseguia ver que o véu do santuário havia sido rasgado, que aquilo que estava embotado, embaçado, agora se tornou claro, que tudo que foi feito no passado se cumpriu em Cristo. Mas até hoje, diz o versículo 15, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Essa liberdade aqui é a liberdade hermenêutica, interpretativa, de entender a Bíblia. Não é dançar, pular e ficar saltando que nem um doido, não. É o conhecimento do Evangelho, é o brilho da luz do Evangelho em seu rosto, que faz agora com que ocorra o que foi dito pelo apóstolo no versículo 18. Vamos ler juntos? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quando o rosto de Deus brilha sobre nós, os nossos próprios rostos brilham com a sabedoria da sua graça tão radiante, tão alegre. Isso produz felicidade. Então, depois que Salomão conta para nós a respeito desta sabedoria, o que ela parece, ele vai então nos mostrar que esta sabedoria nos ensinará como lidar com as pessoas que estão investidos de autoridade sobre nós. Vamos voltar para Eclesiastes, capítulo de número 8. Então caminhamos um pouco mais, e aí por isso que eu falei para vocês que o versículo 1 do capítulo 8, ele faz essa transição aí, entre o que ele vinha falando anteriormente e a continuidade do assunto. Ele diz então, versículos de 2 a 4, eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o bem, o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Observe então que o contexto original da passagem mostra que os versículos se aplicam mais especificamente para o contexto em que Salomão viveu, da corte real, do rei e de seus cortesãos, do rei e de seus súditos, do contexto de Daniel, como nós vimos na Babilônia. Salomão está falando aqui do direito divino dos reis, como os monarcas que governaram em Israel, no Israel antigo. Só que estes princípios, eles podem ser aplicados, devem ser aplicados em outras formas de governo. O Senhor nos ensina no Novo Testamento que todo cristão é chamado a se submeter às autoridades, porque elas procedem de Deus. Então, notem que o rei de Israel está falando é que uma pessoa sempre terá poder sobre outra pessoa, é fato. É inegável isto. Só que, ao mesmo tempo que ele aconselha obediência e submissão, por razões de prudência, por razões de sabedoria, ele não esconde que, por vezes, estas autoridades podem ser tirânicas, violentas e brutais. E aí ele prossegue e diz qual a maneira sábia, qual a maneira, segundo a palavra de Deus, para vivermos sob a autoridade, debaixo de uma autoridade. Esta não é uma questão apenas, como eu falei, para os súditos do reino de Israel, mas ela é importante para cada cidadão, para cada funcionário público, para qualquer pessoa que é chamada a servir e apresentar-se diante de uma autoridade que Deus colocou em determinado lugar. A pergunta, portanto, é: como podemos honrar a Deus honrando ao rei? Nosso dever primeiro é a obediência, é obedecer.
Observem o versículo 2 mais uma vez. Salomão diz que o servo prudente vai fazer o que o rei lhe diz para fazer. Ele vai dizer, seu desejo é uma ordem. Ele ouve e obedece o que o Senhor lhe manda fazer. Eu te digo, observa o mandamento do rei. E isso por causa do teu juramento feito a Deus. Nós temos um princípio geral aqui. Este princípio, Jesus Cristo, ele confirma lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 20. Vamos para lá. Lucas, capítulo 20. Você pode estar se perguntando, em um contexto tão turbulento que o nosso país está vivendo, onde é que o pastor vai querer me levar? Vamos ver. Então, Lucas 20, versículo de número 19. O princípio geral que nós extraímos de Eclesiastes 8 é que a submissão às autoridades superiores é algo que a Bíblia ensina, lá e em outros lugares. Por exemplo, é Lucas 20, a partir do versículo 19, naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo, parábola dos lavradores maus. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Notem que até mesmo os fariseus, eles sabiam o que era estar debaixo de autoridade. Então consultaram dizendo, versículo 21, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, não te deixas levar de respeitos humanos. Olha só a jogada deles. A gente está vendo aí que o Senhor está por cima de tudo aí. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Aí vem a pergunta capciosa. É lícito pagar tributo a César ou não? O que eles queriam saber é o seguinte, é lícito pagarmos impostos a um governo opressor que tomou nossa terra, que escravizou nossa gente? Olhem só a resposta de Jesus. Mas Jesus, versículo 23, percebendo-lhes o ardil, respondeu, mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? A imagem e a inscrição. Prontamente disseram, de César. Então lhes recomendou, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, eles se calaram. A resposta de Jesus, então, ela foi extremamente importante, porque ao mesmo tempo que ele afirmou a submissão dos crentes às autoridades, porque constituídas por Deus, a expressão dá, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, revela que esta submissão nem sempre será absoluta. Por quê? Atos 5:29, há situações em que os cristãos poderão ser forçados a negarem a sua fé, e nestes quesitos importa obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. A expressão dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela é interessante porque na moeda romana você tinha César sentado em um trono como se fosse Deus. Jesus Cristo então diz, no tocante a ser imperador sobre os homens, nós devemos dar impostos, pagá-los. No tocante à submissão a Deus, não devemos nos curvar perante César, devemos dar a Deus o que lhe pertence. Isso vai construir, irmãos, uma visão de mundo importante mais à frente. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que quando os cristãos, então, foram forçados a negar o nome do Senhor para não morrerem, eles não fizeram isso. Eles não negavam a Cristo, ainda que fossem queimados, cerrados pelo meio, crucificados, comidos por feras ou mortos por gladiadores. Curve-se diante de César e você vai viver. Eles diziam então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Novamente nós tornamos aqui para questões importantes que nós devemos considerar. O mesmo apóstolo, nós já estudamos em sua carta aos Romanos, nos ensina que todos devemos estar sujeitos às autoridades superiores.
Tyndale chamava de os poderes constituídos, ou Lutero chamava de o dever da obediência política. Contudo, esta obediência, ela tem limites. Mas precisamos pedir a Deus sabedoria para, no que for possível a nós, caminharmos em paz. Então, cristãos nunca se posicionarão subversivos. Cristãos nunca lutarão colocando pneu na estrada para obstruir o trabalho dos outros e queimando-os. Cristãos começam orando e manifestando-se da forma correta, irênica e respeitosa contra as injustiças, desobedecendo, se possível for, leis que contrariem a vontade de Deus. Veja, meu irmão e minha irmã, como é importante ter sabedoria para isso. Porque, fazendo uma leitura rápida do que eu tenho visto nas redes sociais, da parte de muitos cristãos, não é isso que está acontecendo, não. Eu estou vendo muito crente doido para pegar um político desse, amarrar uma corda no pescoço e jogá-lo de uma ponte, com uma pedra bem pesada, para que ele afunde e não volte mais. Será que esta é a postura que nós deveríamos assumir enquanto crentes? Definitivamente não. Não há nenhum brilho no rosto com respeito a isso, né? Mas há a carranca do pecado mais uma vez aparecendo diante de nós. Nós precisamos pagar os impostos, não podemos sonegar impostos. Às vezes cristãos dizem, mas pastor, o governo é tão opressor. O governo tira tanto da gente. Olha, você e eu começamos agora a gastar o nosso dinheiro a partir desse mês, que se inicia, até maio. A gente paga imposto. Mas devemos dar a César o que é de César. Se nós queremos mudar a situação do nosso país, não pensem, irmãos, que esta situação mudará sem que o brilho do rosto dos homens brasileiros mude também. Senão a carranca do pecado continuará em seus corações. Eles riem que é uma beleza nos programas políticos, né? Mas o coração está todo mal, imundo e podre, sem temor ao Senhor. Nós não podemos agir da mesma forma e trilhar o mesmo caminho. Vamos voltar para Eclesiastes. Então, veja que nós temos vários motivos para obedecer o rei, os governos, mas o mais importante é o teológico. O sábio rei de Israel diz no versículo 2, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. A Escritura diz literalmente, por causa do juramento de Deus. Então, notem que nós assumimos um compromisso quando confessamos crer no que a palavra de Deus diz, que entendemos que os governos são colocados por Deus para o nosso bem ou para o nosso mal. Eu não sei se você já parou para se perguntar se o que acontece em nossa nação não é juízo de Deus. Juízo de Deus porque nós não estamos vendo uma sociedade que deseja mudanças de fato. Nós continuamos agindo de forma egoísta. Não amamos a Deus e não amamos o próximo. A nossa sociedade caminha idólatra. E a Bíblia diz que se tornam semelhantes aos ídolos aqueles que o adoram. A gente precisaria pensar mais e refletir mais sobre o que tem acontecido em nosso país. Não esquecendo os votos de lealdade que um dia fizemos ao nosso Senhor, de sermos submissos às autoridades, porque nós honramos a Deus dessa forma. Nós honramos ao Senhor quando lembramos que não há nenhuma autoridade que proceda de Deus ou que deixe de vir da parte de Deus. Elas todas foram instituídas por Ele. Portanto, quando resistimos às autoridades da forma errada, nós resistimos àqueles a quem Deus colocou sobre nós. A nossa submissão à autoridade na terra
é uma parte importante da nossa submissão àquele que está nos céus. Então, ao mesmo tempo em que nós somos chamados a pensar biblicamente sobre a situação do nosso país, e ela traz profundas indignações, sim, muitas indignações, eu penso que Eclesiastes 8 coloca um freio para que a gente não comece a agir como os ímpios e pensar como eles. Aquela velha história, né? Era bom a bomba para explodir o Congresso Nacional, né? Que isso não passa em nossa mente, em nosso coração, embora sejamos tentados por isso. Estou dizendo que eu não sou tentado também não por isso, viu? Mas não é pensar biblicamente quando nós fazemos isso ou pensamos assim. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam se essa obediência tem limites. Eu já falei para vocês. Há situações em que nós precisamos desobedecer. Quando o conflito é entre a vontade de Deus e a vontade do homem, sim, nós precisamos nos manifestar. E o pregador nos dá em Eclesiastes, versículo 3, este conceito da sabedoria prática, de que nós precisamos ter cuidado e analisar tudo da maneira correta, não te apresses, em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o bem, o que bem entende. Então, ele mostra que nós não podemos ser apressados, não podemos ser precipitados, nós precisamos agir sim, precisamos nos manifestar também, mas que não falte temor em nosso coração. Às vezes nós precisamos de coragem, como a Esther teve, e ela teve que ir diante do rei, sabendo que ela poderia morrer, porque ela disse que se eu perecer, os outros perecem, então clamem, para que eu consiga. Mas lembrem-se que tudo isso deve ser pautado pela prudência. Quem guarda o mandamento, diz Eclesiastes, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Porque, versículo 4, a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Lembrando que naquele contexto, o rei, monarca absoluto, mas hoje os governos também, nós sabemos, funcionam porque Deus os colocou ali. De forma que quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Isso aqui é muito importante. Conhecer o tempo e o modo. Saber quando agir. Quando devemos nos posicionar. De que maneira nós devemos fazer isso. Sendo cidadãos leais à nossa nação, onde o Senhor nos colocou, mas tendo a consciência de que nós somos, acima de tudo, cidadãos do reino dos céus e que os nossos valores extrapolam os valores deste mundo. Nunca, jamais devemos pagar o mal com o mal. Finalmente, então, nós temos, a partir do versículo de número 6, a parte final do texto. Versículos 6 e 7 diz, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Então, a pessoa sábia sempre vai procurar a coisa certa a se fazer, o momento certo para fazê-lo. Ele vai buscar a orientação da parte de Deus. Mas o pregador continua a falar e diz que o problema do homem pesa sobre ele. Por que razão? Porque ele não sabe o que há de acontecer, versículo 7. E como há de ser, não há quem lhe declare. O problema para nós, sempre mais difícil, é saber qual é a hora, qual é o momento, como agir, de que maneira agir. Será que Deus vai me abençoar com a situação que eu agora desejo tomar na vida, que eu desejo fazer? Será que o meu país vai mudar? Será que nós vamos experimentar mudanças? O que é que eu posso fazer? O sábio, então, ele continua a enxergar para estas coisas, continua a se perguntar, será que a economia vai ser boa ou ruim? Será que nós vamos melhorar o poder de compra ou não? Será que a igreja vai prosperar? Será que ela vai sobreviver? As incertezas, elas aparecem
E aí nós somos lembrados mais uma vez que sem a sabedoria de Deus nós não resistiremos. Salomão diz no versículo 8: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Há diversas incertezas que nos cercam, incertezas políticas, econômicas, familiares, eclesiásticas, sociais, mas há uma maior incerteza de tudo, que é o momento da morte. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento, na língua hebraica, ruach, espírito. Seria uma tradução provável aqui, eu acredito, mais precisa, porque ele está falando a respeito da morte, não da tentativa de se estocar vento. Isso é impossível. Ninguém tem domínio sobre a alma. Ninguém consegue retê-la. Ninguém tem poder sobre o dia da morte. Salomão apresenta isso. A Escritura diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez. Hebreus capítulo 9, e depois disto o juízo. Esta nomeação está na agenda de Deus, não na nossa agenda. E a última respiração que tomamos é o último suspiro que nos acontece, e não haverá nenhuma forma de recobrarmos tal respiração depois. É o dilema da medicina. Ninguém tem poder sobre a morte. Para termos um exemplo mais específico a respeito disso, vejam só que quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo sendo julgado perante Pilatos, e ele diz: você não sabe que eu tenho poder para mandar você para a morte ou livrar você da morte? Jesus responde: você não teria tamanha autoridade se o meu Pai Celestial não tivesse dado a você. Ele sabia quem tinha controle sobre a situação. Salomão então mostra que esta é a realidade do homem, esta é a situação que nos envolve a vida, e todos nós enfrentamos incertezas futuras, não temos poder de controlar o nosso próprio destino, de determinar os dias da nossa vida, nós não temos habilidade sequer para interpretar como as coisas acontecem em nossa vida, e novamente somos voltados para aquele que faz tudo torto, muitas vezes para trazer lições para os homens. Qual a maneira correta então de se viver? Qual a forma sábia de entender que até mesmo governos tiranos e ditatoriais estão debaixo do domínio e poder de Deus, e nenhum deles subsistirá por muito tempo? A maneira correta, irmãos, é nos submetendo à soberania de Deus e confiando a Ele as nossas próprias vidas. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Vamos para 1 Coríntios capítulo 1, caminhando já para a nossa aplicação final. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Cristo Jesus é a verdadeira sabedoria de Deus, Ele é a personificação desta sabedoria. De forma que, se queremos saber a maneira correta de viver, devemos ir até Ele. Reconhecidos da nossa fraqueza, insensatez, loucura,
inabilidade de compreender os planos e propósitos de Deus. Se Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, devemos correr até Ele. Se não for assim, jamais compreenderemos o porquê de todas as coisas. Porque não teremos condições de profundamente decifrá-las. Mas se confiamos na soberana providência de Deus, descansamos nele, em Jesus Cristo. Nos submetemos a qualquer governo terreno, porque sabemos que fazendo isto iremos honrar o nosso Rei eterno, sabendo que Ele jamais irá nos abandonar e sempre será o nosso protetor. Jesus Cristo é o Salvador que morreu por nós no dia marcado, hora certa, que com paciência e resignação entregou o seu Espírito ao Pai. Jesus Cristo é aquele que se ofereceu por nós, dando a sua vida por nós, morrendo por nossos pecados. Jesus Cristo é o Senhor da vida eterna. Ele é o único capaz de nos livrar da morte. Ele é o único capaz de colocar em nosso coração plenitude de alegria e delícias perpetuamente na destra de Deus. Jesus Cristo é o único que venceu a morte, de modo que Ele, sim, homem perfeito, tem domínio sobre o Espírito e o domina, e tem poder sobre o dia da morte, porque nem mesmo esta morte pôde tragá-la, porquanto ao terceiro dia Ele ressuscitou. E isto não é conto de fadas. A palavra de Deus, então, irmãos, nos mostra que o que necessitamos é de verdadeira sabedoria. Que a verdadeira sabedoria está em Cristo, sabedoria de Deus, poder de Deus. E que você, nesta noite, deve dar a sua vida a Cristo. E se você fizer isso, Ele irá poupá-lo para sempre. Seu futuro será seguro. Apesar de todas as dificuldades e incertezas da vida, você caminhará seguro debaixo de suas mãos protetoras. Você não conseguirá se livrar da perversidade, da morte, da sua tragédia, da sua terrível manifestação, exceto se correr até aquele que tem poder até mesmo sobre a morte. Você precisa vir até Cristo. Ele sim é o Senhor da sabedoria. Ele sim vai dirigir a nossa caminhada de fé, nos tornando homens sábios, alegres, com rostos brilhantes, mesmo em meio à senda da aflição. Ele vai produzir brilho no rosto até mesmo daqueles que sofrem por amor ao seu nome. Como é possível alguém passar tanto tempo sofrendo, sendo machucado, ultrajado, humilhado, e ainda sair testemunhando de Cristo e cantando louvores ao seu nome? Leiam Atos 16. Leiam a história dos mártires. Conheçam a vida dos mártires hoje do nosso tempo. Onde está o brilho no rosto de pessoas que sofreram? Senão porque encontraram em Cristo verdadeira sabedoria, sentido para a vida. Eu concluo lembrando a vocês a história de von Moltke. Nos últimos dias de sua vida na terra, aquele homem, ele experimentou o conforto de conhecer a Cristo. Ele era inocente de todas as suas acusações, ele havia sido condenado pelos nazistas, ele sabia que era um homem morto, que qualquer dia poderia ser o seu último dia. No entanto, em sua última carta para casa, ele escreveu para sua esposa dizendo o seguinte: eu estou tão cheio de alegria e confiança na bondade de Deus. Ele estava sofrendo do mal descrito em Eclesiastes 8.
No entanto, ao mesmo tempo, ele teve a graça de conhecer a sabedoria no conhecimento de Cristo Jesus. Ele foi capaz de dizer o seguinte à sua esposa: a agonia da despedida, o terror da morte e o medo do inferno não tem poder sobre mim. Ao invés disso, ele disse: eu estou sobrecarregado com fé, esperança e graça. Eu sei que estou vivendo apenas por sua graça. Encerrando a sua carta, ele então citou um trecho de um de seus hinos favoritos. Se formos sábios, meus irmãos, irmãs, nós devemos fazer o mesmo esta noite, nos apegando àquele que é a sabedoria de Deus, Cristo Jesus, vivendo apenas por sua graça. E sim, desta forma estaremos prontos para a morte e para qualquer outra coisa que venha acontecer conosco nesta vida. É a sabedoria de Deus sendo aplicada ao nosso coração, e jamais poderá haver verdadeiro entendimento da nossa parte. Descansar na providência daquele que faz tudo para o bem daqueles que o amam, se não estivermos unidos a Cristo. Vamos orar. Ó graça maravilhosa de Jesus, pela qual te rendemos graças, Senhor, porque Ele é a tua verdadeira sabedoria, que faz brilhar o rosto de todo aquele que nele deposita a sua confiança e fé. Que esta noite, Senhor, em meio às incertezas desta vida, do sofrimento e das lutas que enfrentamos, de um governo tão instável, de uma economia tão desorganizada, de uma saúde tão caótica, de famílias destroçadas, de tanta maldade e morte em nosso país, que possamos sentir alegria em Tua presença, sabendo que o Senhor é a verdadeira sabedoria do Seu povo. Que possamos encontrar no Senhor, que graciosamente faz brilhar a luz do rosto de Cristo sobre nós, por meio da pregação do Evangelho, a graça de vivermos alegres, porque somos do Senhor. Que as pessoas ao nosso redor possam ver isto em nós, possam perceber em nós, que temos esperança maior, transcendente, que extrapola qualquer valor deste mundo. Que nesta noite, ó Senhor, todos venham ao conhecimento de Cristo e encontrem nele sabedoria de Deus, consolo eterno para as suas almas, de modo que nem a morte possa separá-los do teu grande amor, porque estão em Cristo Jesus. Nós oramos assim, no nome dele, Senhor e Salvador nosso, Jesus Cristo. Amém.